Capítulo 3. Qual é o propósito de Deus para a Terra? Qual é o propósito de Deus para a humanidade? Como Deus foi desafiado? Como será a vida na Terra no futuro? Parágrafo 1. Pergunta: qual é o propósito de Deus para a Terra? O propósito de Deus para a Terra é realmente maravilhoso. Jeová deseja que ela seja habitada por pessoas felizes e sadias. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden e fez brotar toda árvore de aspecto desejável e boa para alimento. Depois que Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, ele os colocou nesse lar maravilhoso e disse-lhes: sede fecundos e tornai-vos muitos, e enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, 28 e 2, 8, 9 e 15. Portanto, o propósito de Deus era que os humanos tivessem filhos, estendessem os limites daquele lar paradisíaco a toda a terra e cuidassem dos animais. Parágrafo 2. Pergunta: que certeza temos de que o propósito de Deus para a terra se cumprirá? Pergunta B. O que a Bíblia diz a respeito de os humanos viverem para sempre? Será que o propósito de Jeová Deus de que as pessoas vivam num paraíso terrestre vai se cumprir? Eu o falei, diz Deus, eu também o farei. Isaías 46, 9 a 11. Deus com certeza cumprirá seu propósito. Ele diz que não criou a terra simplesmente para nada, mas que a formou para ser habitada. Isaías 45, 18. Que tipo de pessoas Deus queria que vivessem na terra? E por quanto tempo ele queria que vivessem aqui? A Bíblia responde: os próprios justos possuirão a terra e residirão sobre ela para todo o sempre. Salmo 37, 29. Parágrafo 3. Pergunta: que condições tristes existem hoje na terra? E isso levanta que perguntas? Obviamente, isso ainda não aconteceu. As pessoas adoecem e morrem. Até mesmo se agridem e matam umas às outras. Algo saiu errado. Mas, com certeza, Deus não queria que as condições na Terra fossem do jeito que são hoje. O que aconteceu? Por que o propósito de Deus não se cumpriu? Nenhum livro da história escrito por um humano pode nos dar a resposta, porque os problemas começaram no céu. Surge um inimigo. Parágrafos 4 e 5. Pergunta A. Quem na realidade falou com Eva por meio de uma serpente? Pergunta B. Como é possível que alguém decente e honesto se torne ladrão? O primeiro livro da Bíblia nos fala a respeito de um rival de Deus que se manifestou no jardim do Éden. Ele é chamado de serpente, mas não era um simples animal. O último livro da Bíblia identifica-o como o diabo e Satanás, que está desencaminhando toda a terra habitada. Ele é também chamado de serpente original. Revelação 12, 9. Esse anjo poderoso, ou criatura espiritual invisível, usou uma serpente para falar com Eva, assim como uma pessoa bem treinada pode fazer com que sua voz pareça ser a de um boneco ao seu lado. Essa criatura espiritual, sem dúvida, estava presente quando Deus preparou a terra para os humanos. Mas, visto que todas as criações de Jeová são perfeitas, quem fez esse diabo, ou Satanás? Dito de maneira simples, um dos poderosos filhos espirituais de Deus fez de si mesmo o diabo. Como isso foi possível? Bem, até mesmo alguém decente e honesto pode tornar-se ladrão. Como é que isso pode acontecer? Essa pessoa talvez permita que um desejo errado se desenvolva no coração. Se insistir em pensar nisso, esse desejo pode tornar-se muito forte. Daí, se surgir uma oportunidade, ela talvez acabe agindo segundo o seu desejo. Parágrafo 6. Pergunta: como foi que um poderoso filho espiritual de Deus se tornou Satanás, o diabo? Foi isso que aconteceu com Satanás, o diabo. Pelo visto, ele ouviu Deus dizer a Adão e Eva que tivessem filhos e povoassem a terra com seus descendentes. Satanás evidentemente pensou: ora, todos esses humanos poderiam adorar a mim em vez de a Deus. Assim, um desejo errado instalou-se no seu coração. Por fim, ele agiu,
enganando Eva por contar-lhe mentiras a respeito de Deus. Desse modo, ele tornou-se o diabo, que significa caluniador. Ao mesmo tempo, tornou-se Satanás, que significa opositor. Parágrafo 7. Pergunta A. Por que Adão e Eva morreram? Pergunta B. Por que todos os descendentes de Adão envelhecem e morrem? Usando mentiras e trapaças, Satanás, o diabo, fez com que Adão e Eva desobedecessem a Deus. Em resultado disso, por fim eles morreram, como Deus havia dito que aconteceria caso desobedecessem. Visto que Adão se tornou imperfeito quando pecou, todos os seus descendentes herdaram dele o pecado. Pode-se ilustrar essa situação com uma forma para fazer pão. Se a forma tiver um defeito, o que acontecerá com todos os pães feitos nela? Todos eles sairão com defeito, ou imperfeição. Da mesma maneira, todo ser humano herda um defeito causado pela imperfeição de Adão. É por isso que todos os humanos envelhecem e morrem. Parágrafos 8 e 9. Pergunta A. Que desafio Satanás evidentemente lançou? Pergunta B. Por que Deus não destruiu de imediato os rebeldes? Quando Satanás induziu Adão e Eva a pecar contra Deus, ele estava, na verdade, liderando uma rebelião. Ele desafiava a maneira de Jeová governar. Na realidade, Satanás dizia: Deus é um mau governante. Ele mente e priva seus súditos de coisas boas. Os humanos não precisam que Deus os governe. Eles podem decidir por si mesmos o que é bom e o que é mal. E serão mais bem-sucedidos se forem governados por mim. Como Deus enfrentaria um desafio tão insultante? Alguns acham que Deus deveria simplesmente destruir os rebeldes. Mas será que isso responderia ao desafio de Satanás? Será que provaria que o modo de Deus governar é correto? O senso de justiça perfeito de Jeová não o permitiria executar imediatamente os rebeldes. Ele decidiu que seria necessário um tempo para responder ao desafio de Satanás de modo satisfatório e provar que o diabo é mentiroso. Assim, Deus resolveu permitir que os humanos governassem a si mesmos por um bom tempo, sob a influência de Satanás. O motivo de Jeová ter feito isso e a razão de ter concedido tanto tempo para resolver essas questões serão considerados no capítulo 11. Por ora, no entanto, é bom pensar: será que Adão e Eva estavam certos ao acreditarem em Satanás, que nunca lhes fizera algum bem? Será que tinham motivos para crer que Jeová, que lhes havia dado tudo o que possuíam, era um mentiroso cruel? O que você teria feito? Parágrafo 10. Pergunta: como você pode apoiar o lado de Jeová na resposta ao desafio de Satanás? É bom pensar nessas perguntas, pois cada um de nós enfrenta questões similares hoje em dia. De fato, você tem a oportunidade de apoiar o lado de Jeová na resposta ao desafio de Satanás. Você pode aceitar a Jeová como governante e ajudar a mostrar que Satanás é mentiroso. Infelizmente, poucos dentre os bilhões de pessoas no mundo fazem essa escolha. Isso levanta uma pergunta importante. Será que a Bíblia realmente ensina que Satanás governa este mundo? Quem governa este mundo? Parágrafos 11 e 12. Pergunta A. De que modo uma tentação pela qual Jesus passou revela que Satanás é o governante deste mundo? Pergunta B. Que outras provas existem de que Satanás é o governante deste mundo? Jesus jamais duvidou que Satanás fosse o governante deste mundo. De alguma forma milagrosa, Satanás certa vez mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Daí, ele prometeu a Jesus: todas estas coisas te darei, se te prostrares e me fizeres um ato de adoração. Mateus 4, 8 e 9. Pense nisso. Se o diabo não fosse o governante desses reinos, poderia ele ter tentado Jesus com essa oferta? Jesus não negou que todos esses governos do mundo pertencessem a Satanás. Certamente, Jesus teria feito isso se Satanás não fosse a verdadeira fonte de poder desses governos. Naturalmente, Jeová é o Deus Todo-Poderoso,